Com quanto tempo uma criança dá o primeiro passo? Temos alguns pais aqui, sabem mais ou menos quando isso aconteceu. Em média, de acordo com a revista Crescer, por volta dos 11 meses, uma criança, um bebezinho ali, ele começa a ficar de pé e dá os seus primeiros passinhos. Isso pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Se a saúde estiver tudo bem, ele vai andar. E os pais ficam ansiosos com isso. Os pais querem filmar, querem contar para os outros, postar nas redes sociais. É um evento bem aguardado, quando a criança dá o primeiro passinho. Mas será que quando a criança ficou de pé, deu o primeiro passo, os pais vão deixar ela livre? Deixar ela tocar a vida por conta própria? Afinal, ela já deu o primeiro passo, né? É claro que não. Os pais vão continuar com a criança, acompanhando o desenvolvimento dela. A cada passo que ela der, os pais vão estar do lado da criança. Mas é claro que, à medida que a criança cresce, os pais eles vão deixando de andar tão pertinho delas. Em determinada idade, dá a mão para atravessar a rua. Um pouquinho mais velho, já para de fazer isso. E como que os pais continuam andando com seus filhos, mesmo quando não está de mão dada, quando eles já estão na escola, com atividades sozinhos? Através de conselhos. Todo pai, toda mãe que ama seus filhos, dá conselhos. E é a maneira como eles continuam andando com seus filhos, à medida que eles crescem e se desenvolvem. De maneira similar, a Bíblia fala que andar com Jeová é um modo de viver. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, Jeová também muda a maneira como se relaciona com a gente. No começo ele dá poucas instruções para que a gente consiga entender e a gente consiga dar os primeiros passos na organização dele. Depois Jeová vai ampliando a maneira como ele nos ensina, a maneira como ele anda do nosso lado. Agora, será que Jeová, nosso Deus, está sempre do nosso lado, dando orientações? Ele segura o nosso desenvolvimento? Ele nos impede de crescer, de fazer coisas? É claro que não. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que onde está o Espírito de Jeová, ali há liberdade. Então, Jeová nos orienta para tomarmos boas decisões na nossa vida. Assim como um pai e uma mãe orienta seus filhos para que eles continuem amadurecendo e tomando suas próprias decisões. Mas apesar de Jeová nos dar liberdade, ele sabe que continuamos com a necessidade básica, que isso não vai mudar. Todo ser humano tem uma necessidade básica. E a gente pode descobrir qual é em Jeremias. Vamos ler? Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Então, qual que é a nossa necessidade básica? Que não muda? Continuar recebendo orientação de Jeová. Nós não conseguimos nem mesmo dirigir os nossos passos. Então, precisamos que Jeová nos mostre o caminho, que não pertence a nós, o caminho é de Jeová. Então, como um pai amoroso, Jeová continua nos andando com a gente, nos mostrando o caminho que devemos seguir. E por que é tão importante isso? 2 Timóteo 3,1 fala que vivemos em épocas difíceis. Muitos problemas, muitos perigos, e todo pai e toda mãe quer proteger seus filhos. Só que não estão todo o tempo com eles ali. Por isso as orientações são tão valiosas. Jeová continua nos orientando para que consigamos vencer os desafios e passar por esses tempos tão difíceis de suportar. Agora, existe uma situação que algumas pessoas enfrentam, né? Que elas se sentem um pouco presas e tentam fazer as coisas por conta própria.
Sabe aquele bebezinho que levanta, se apoia no sofá e a perna ainda está bem molinha, ele não consegue se firmar? Alguns acham que, com o tempo, vão conseguir andar sem as orientações de Deus. Mas é uma necessidade básica que temos. Isso não vai mudar. Não é uma questão de tempo. Precisamos de Jeová, precisamos da orientação dele. E melhor, nós não precisamos andar sozinho, porque Jeová está disposto a andar com a gente. Então não precisamos perder essa oportunidade de andar com a melhor companhia, que é o nosso amoroso Deus. E a Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que andaram com Jeová o tempo inteiro. Gênesis capítulo 6 fala sobre Noé. Nós conhecemos a história de Noé e sabemos que ele continuou obedecendo a Jeová, ouvindo a voz de Jeová e seguindo as orientações dele. Mas no capítulo 5 de Gênesis fala sobre uma outra pessoa que também não andou sozinho. Vamos ver quem é? Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, versículo 24. Gênesis 5, 24, diz assim: Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Então, Enoque andava com Jeová. Como a imagem mostra, eles estavam num mundo muito difícil, pessoas ferozes, mas ele se destacava porque ele estava andando com Jeová. Ele seguia as orientações de Jeová. Por isso ele conseguia ser feliz, mesmo no mundo que atacava ele, que o pressionava. Por isso é tão importante analisarmos os exemplos da Bíblia, para entendermos como podemos andar com Deus, continuar andando com Deus. E será que existem pessoas hoje que estão andando com Jeová? Com certeza, nos colocamos entre elas, né? Mas será que Jeová ainda está interessado no nosso dia a dia, na nossa vida, em conduzir a gente ao caminho correto? A Bíblia nos mostra que sim. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, fala que Deus não mudou. Então, se desde que estamos no ventre das nossas mães Ele prestava atenção, hoje Ele também presta, não importa a idade que tenhamos. Jeová presta atenção nos nossos passos, está muito interessado no nosso progresso. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 5, mostra quantas pessoas, estão decididas a andar com Deus. Vamos ver essa profecia? Miqueias, no capítulo 4. Quantas pessoas hoje estão interessadas em continuar debaixo das orientações de Jeová? Miqueias capítulo 4, versículo 2 e 5, diz assim: E muitas nações irão e dirão: Venha, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Versículo 5. Pois de todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo sempre. Conseguiram identificar a semelhança com Enoque? Buscar as orientações de Jeová. Existe um povo que hoje busca as orientações de Jeová, estamos entre eles. E não só busca as orientações de Jeová, mas está determinado a, mesmo que outros sigam outros deuses, tenham outras práticas, nós estamos determinados a andar com Jeová, porque Jeová é o nosso Deus. Então, de acordo com a profecia bíblica, Jeová continua muito interessado que tenhamos uma vida feliz e nós queremos continuar andando com Deus, a exemplo dos outros servos que vemos na Bíblia. Só que, comparando com o mundo, esse é o proceder popular? Será que faz sucesso andar com Deus? O que a maioria das pessoas escolhe? Será que é seguir as orientações de Jeová? Mais uma vez a Bíblia responde em Jeremias capítulo 8. Vamos ler? Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Diz assim:
Jeremias 8:6. Eu prestei atenção e fiquei escutando, mas o modo como eles falavam não era correto. Ninguém se arrependeu de sua maldade, nem perguntou: o que foi que eu fiz? Todos eles sempre voltam a agir como a maioria, como cavalos que se lançam na batalha. Que contraste, né? Haveria uma época em que um povo procuraria as orientações de Deus ao mesmo tempo em que outras pessoas, ou a maioria, estaria decidida a desobedecê-lo. E é interessante quando fala que são como que cavalos que se lançam na batalha. Isso mostra como as pessoas estão determinadas a fazer o que é errado. Estão determinadas a não mudar quem são, não se adequar às orientações de Jeová. Como um cavalo que se mete numa batalha e depois percebe onde está, não pensa antes de agir, as pessoas hoje agem da mesma maneira. Não querem andar com Jeová. Mas vamos fixar a mente, a atenção agora, nos que querem. Nós que queremos andar com Deus. Como podemos continuar fazendo isso? Ouvir a voz de Jeová é muito importante. Sim, estudamos a Bíblia, assistimos às reuniões e somos ensinados por Deus. Mas aplicar os conselhos de Jeová é muito diferente. A imagem mostra como a Bíblia, a verdade que aprendemos de Jeová, deve afetar a nossa vida. Como um pai amoroso que nos dá conselhos, esses conselhos vão nos ajudar a caminhar nessa trajetória, né? A identificar os perigos, a fazer boas escolhas, como uma lâmpada ou uma lanterna que ilumina o nosso caminho. Como a imagem mostra, nós conseguimos ver todos os perigos naquele caminho, os tipos de perigo, por onde andar, qual é o caminho mais confortável. Tudo isso conseguimos identificar porque estamos dispostos a ouvir a orientação de Jeová. E é muito importante. É o primeiro passo para começar a andar com Deus. Agora, a Bíblia fala que a verdade é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Então, andar com Deus significa andar na verdade. Como podemos andar na verdade? Continuar nos esforçando para fazer o que Deus pede. Uma maneira de fazer isso é por desenvolver qualidades cristãs. João, ele registrou elogios a um servo de Jeová, ali na 3ª de João. Vamos ler? Que elogio que ele deu para esse irmão? 3ª de João, versículo 3. 3ª de João, versículo 3. Diz assim: e todo aquele... Versículo 3, né? Aqui. 3ª de João 3 fala sobre alguém que nós podemos imitar. Pois eu me alegrei muito quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você se apega à verdade, de que continua andando na verdade. Então, na 3ª de João, versículo 3, João ele está falando que Gaio continuava andando na verdade, ele tinha se apegado à verdade. E todos percebiam isso, tanto é que comentavam com João. E aí ele foi elogiado por isso. Mas quem era Gaio? Que qualidades ele tinha? Gaio se destacava por ser alguém hospitaleiro. Então, ele recebia os irmãos na casa dele, ajudava eles com as viagens, ele se colocava à disposição para ajudar. Se ele era hospitaleiro, ele tinha outras qualidades cristãs, como amor, bondade, tinha paciência, porque hospedar pessoas não é fácil. Então, Gaio, ele andava na verdade porque ele aplicava na vida dele as orientações de Jeová e desenvolveu qualidades cristãs. Então, além de ouvir a orientação de Jeová, precisamos também continuar desenvolvendo qualidades cristãs. E, por falar em qualidade, qual é o nosso maior exemplo de humano cheio de qualidades cristãs? Jesus. Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele foi perfeito. Ele é perfeito. E ele foi o filho mais feliz
de Jeová, porque durante muito tempo ele continua ouvindo as orientações, seguindo as orientações de Deus e sendo muito feliz. Então, um outro passo para continuarmos andando com Jeová, andando na verdade, é observar Jesus. Como Jesus agia, como ele andava com Deus. Jesus escolhia bons amigos. Você lembra o nome de alguns dos amigos de Jesus? Começa a vir à mente, né? Alguns nomes, pessoas dispostas a andar com Jeová. Jesus escolhia pessoas que ajudariam ele a continuar andando com Deus. E nós? Como escolhemos os nossos amigos? Será que imitamos o exemplo de Jesus? De escolher os melhores amigos? Como Jesus encarava as reuniões? A Bíblia fala de Jesus se reunindo? Fala. Jesus buscava momentos para ouvir a leitura da Bíblia, para estar com pessoas que estavam lendo a palavra de Deus. A Bíblia fala também de Jesus presente com os apóstolos, cantando para Jeová. Será que Jesus valorizava as reuniões? Com certeza. E nós? Também valorizamos as reuniões? Se quisermos continuar andando com Jeová, precisamos continuar nos esforçando a imitar esse exemplo de Jesus. E com relação à pregação, Jesus é um bom exemplo? A imagem nos ajuda a tentar imaginar como Jesus pregava. Como que ele batia de porta em porta, ia de aldeia em aldeia, o quanto ele se desgastava, né? Quanto ele doava de si mesmo para pregar as boas novas que ele tanto amava. Consegue imaginar Jesus pregando de maneira automática? Chateado, querendo ir embora logo? Ou ele aproveitava a oportunidade? Inclusive com quem estava com ele, né? Com os apóstolos, os amigos dele. Com certeza, Jesus sentia prazer em pregar, porque a Bíblia fala que palavras encantadoras escorriam dos lábios de Jesus. E quando pregamos, também nos sentimos assim? Com vontade de pregar, de falar da nossa esperança, do nosso Deus, escolhendo bem as palavras, tentando atrair outros à verdade pelo nosso comportamento. Tudo isso que nós nos esforçamos para fazer, mostra para Jeová que queremos continuar andando no caminho da verdade. E com relação à palavra de Deus, a próxima imagem mostra algumas situações que imaginamos como Jesus agia. Então ele escutava os pais dando orientações para ele, né? José e Maria. À medida que ele crescia, ele se dirigia ao local de adoração de Jeová para escutar os comentários de outras pessoas que adoravam a Deus. Passando um pouquinho de tempo, ele participava fazendo a leitura da Bíblia, abrindo o rolo ali para ler as passagens da Bíblia. Conseguia aplicar na vida dele o que ele lia na Bíblia. O que isso nos ensina? Que podemos, não importa a idade, ter apreço pela palavra de Jeová. Então, boas amizades, reuniões, pregação e apreço pela Bíblia. Isso é o que Jesus fazia para andar na verdade. Se queremos andar na verdade, é só imitar o exemplo de Jesus, continuar fazendo isso, como os irmãos têm feito. E quais são os benefícios de andar na verdade? Bom, é claro que a nossa vida vai ser muito mais feliz. Vamos nos proteger de perigos, fazer boas escolhas, ganhar bons amigos, a nossa família aumenta muito, né? Como temos a congregação aqui, e muitas outras bênçãos que com o tempo, dependendo da nossa situação, a gente percebe que usufrui. Consolo, quando enfrentamos situações difíceis, a esperança de viver para sempre. Mas a Bíblia também descreve o que acontece com aqueles que deixam de andar com Jeová. E é bom analisarmos isso, porque quando continuamos andando com Jeová, ficamos tranquilos. Ainda bem que não passo por isso que eles passaram. Estou protegido dessa situação tão difícil. Vamos ver na Bíblia, Isaías, o que aconteceu com aqueles que deixaram de escutar a Jeová e de andar no caminho da verdade. Isaías capítulo 59.
Isaías 59. Aí vamos ler alguns versículos, tá? Versículos do 8 ao 12. Mas a gente vai pontuando para entendermos o que está descrito aqui. Isaías 59, versículo 8, diz assim: Não conhecem o caminho da paz, e não há justiça por onde passam. Eles entortam as suas veredas. Ninguém que pisar nelas conhecerá a paz. Então, aqueles que deixam de andar no caminho de Jeová não conseguem ter paz. Mesmo que busquem justiça, mesmo que busquem acertar nesse mundo atribulado, não vão conseguir, porque estão afastados de Jeová. E vimos que é uma necessidade básica andarmos com as orientações de Deus. Versículo 9. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos a luz, mas há escuridão. A claridade, mas continuamos andando em trevas. Tateamos pelo muro como cegos. Continuamos a tatear como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse noite. Somos como mortos entre os fortes. Forte essa expressão, né? Eles estavam reconhecendo que sem Jeová, durante o dia, eles estavam no escuro. Não conseguiam encontrar um rumo, tomar boas decisões, estavam perdidos, tropeçando, sofrendo. E fala como eles ficavam também, ó, somos como mortos entre os fortes. Imagina, desanimados porque não conseguem ser felizes. Buscam a felicidade, mas não conseguem, porque estão sem Jeová. Versículo 11. Todos nós rugimos como ursos e gememos como pombas. Esperamos a justiça, mas em vão. A salvação, mas ela está longe de nós. Mais uma vez, falando quanto sofrem. Consegue imaginar ursos com fome? Quão agitados ficam? E esses mesmos que agem assim, gemem como pombas. Quão frágil a pessoa fica. Ela não consegue cuidar de si mesma. E busca no lugar errado a solução para os problemas. Versículo 12. Pois os nossos atos de rebeldia são muitos diante de ti. Cada um dos nossos pecados dá testemunho contra nós, porque conhecemos bem a nossa rebeldia. Estamos cientes dos nossos erros. Deu para sentir o peso de uma consciência ruim? Uma consciência pesada, o efeito que tem? Conhecemos bem a nossa rebeldia. Então, aqueles que se afastam de Jeová sofrem. E o peso dessa consciência é um fardo muito difícil de levar. Por outro lado, sabemos que quando nos arrependemos, quando estamos dispostos a voltar a andar com Jeová, Ele perdoa os nossos erros e recuperamos a alegria que tínhamos. Não estamos no caminho certo? Se você comparar as bênçãos, como é feliz aquele que serve a Jeová, daquele que não anda no caminho de Jeová, aquele que anda de mãos dadas com Jeová é muito mais feliz. Tem uma esperança para o futuro próximo. Quem anda com Deus sabe o que está acontecendo nesse mundo, entende profecias bíblicas e recebe o Espírito Santo para enfrentar situações difíceis. E sabemos disso, porque sentimos o Espírito Santo de Jeová nos ajudando a lidar com problemas pessoais, a cuidar da nossa vida, a sermos felizes nesse mundo tão atribulado. Mas falamos de várias bênçãos, mas existe uma que é muito especial, que é a principal bênção de andar no caminho da verdade. Está no Salmo 118. Vamos ler? Salmo 118. Salmo 118, verso 6. Diz assim: Jeová está do meu lado. Não terei medo. O que me pode fazer o homem? Quem anda com Deus está de mãos dadas com Jeová. Jeová promete ficar do lado daqueles que escolheram andar no caminho da verdade. E mesmo que sofram
algum problema, sofram com alguma ansiedade, Jeová garante que não precisamos ter medo, porque o nosso Deus está pronto para nos ajudar. Lembra do pai e da mãe? Quando a criança começa a dar os primeiros passinhos, eles não dão um apoio, às vezes até colocam a mão ali, na mãozinha da criança, para que ela consiga se apoiar e continuar andando. Jeová garante que fará isso por toda a nossa vida, se continuarmos servindo a Ele, se continuarmos fazendo a vontade dEle, andando no caminho da verdade. Jeová garante que fará isso para sempre e que é motivo de alegria. Mas, ao mesmo tempo, Ele permitiu que na Bíblia tivéssemos expressões tristes de quão curta é a vida que temos. Jó falou que ela é curta e atribulada no livro de Jó. E no Salmo nós encontramos um período específico. Fala que 80 anos, 70, 90, são poucos os anos de vida. E isso é triste, porque queremos andar sempre com o nosso Deus. Por que a Bíblia relata isso? Para darmos valor à esperança que temos para o futuro. Hoje, podemos andar com Jeová por um período curto, mas Jeová garante que no futuro esse período vai ser do jeito que Ele quis. Jeová quer andar conosco a vida inteira, para sempre. E se continuarmos fazendo a vontade dEle, vamos ver isso acontecer. Então, o que aprendemos para andar com Deus? Que precisamos fazer? Reconhecer que precisamos das orientações de Jeová. Nunca seremos felizes se andarmos por conta própria. Precisamos andar com Deus. E temos alguns exemplos de como fazer isso. Jesus andava com Deus porque apreciava a Bíblia, amava escutar a palavra dele e ler a palavra dele, do Pai dele. Jesus também pregava com prazer. Ele falava da esperança dele com zelo e fervor. Jesus escolhia bons amigos. E esses amigos vão nos ajudar a continuar no caminho certo, porque andar acompanhado é muito bom, né? Jeová nos estimula a pensar assim. E Jesus também valorizava as reuniões. Então, ele se alimentava com o que Jeová dava, a Bíblia, o campo, os amigos, as reuniões, e ele tinha capacidade de tomar boas decisões. Ele usava as provisões de Jeová para iluminar o caminho dele. Nós também podemos fazer isso. Nós conseguimos fazer isso também, porque é o que Jeová quer e é o que Ele garante que vai nos ajudar a fazer. Se continuarmos andando com Deus, podemos ter certeza que a nossa vida vai ser cheia de coisas boas, não apenas no futuro no paraíso. A nossa vida hoje já está cheia de oportunidades. Vamos conhecer pessoas maravilhosas que amam a Deus e que querem fazer a vontade dEle. Vamos ter muita atividade, basta nos colocarmos à disposição e fazer mais para Jeová. Quando andamos com Deus, podemos ter certeza que seremos mais felizes hoje, mas também temos certeza que seremos felizes no futuro. Por quê? Porque aqueles que andam com Deus, hoje, andarão com Ele para sempre.